Bom pessoal, olá a todos. Agora eu vou continuar analisando mais um ponto interessante aqui nesse vídeo do Evangelho de João, tá? Lembrando, pessoal, que quando eu faço um vídeo ou um short sobre alguma contradição bíblica, as pessoas deveriam se focar mais no short ou na contradição, e não em outros detalhes. Que nem nesse último short que eu postei, que eu falei de Moisés, que Amós não cita Moisés, ainda contradiz Moisés, eu confundi o nome do sogro de Moisés. Parece que em vez de Jetro eu falei Labão no vídeo. Nem lembro direito, mas acho que foi isso. Mas esse não é o foco do vídeo, pessoal. Errar um nome acontece. Quem quiser saber o nome do sogro de Moisés é só ir na Bíblia. Mas o foco do vídeo era por que Amós contradiz Moisés. É que nem aquele vídeo lá das ursas que eu fiz também, né, de Eliseu. As pessoas se focaram em tentar fazer ilações e malabarismos, dando a entender que naquela época não era um deserto ali, sendo que segundo Josué era sim um deserto. Não só Josué, né, outros livros da Bíblia mostram que havia uma região de deserto, e não se focaram no tema principal. Como é que duas ursas iam conseguir matar 42 crianças? Só se ela deu uma senha para elas, que nem parece que o pastor Adélio falou isso no vídeo, alguém comentou aí no vídeo. Só se ela deu uma senha, aguarda a sua vez, cada um vai comer. Teve até um rapaz que fez um comentário biológico, né, que na biologia seria até meio improvável isso acontecer, né? Porque bem ou mal são duas ursas e 42 pessoas. E isso ninguém se foca, né? Eles ficam se focando em coisas que não tem nada a ver. Teve um rapaz que fez um comentário tão, como é que eu vou dizer, equivocado, né? Que ele falou que se passa um rio ali não é deserto, porque tem o Rio Jordão que passa ali. Se for assim, o semiárido nordestino não é semiárido, porque ali passa um rio bem grande, um dos maiores do Brasil, chamado São Francisco. Mas como que é denominada aquela região geograficamente? Semiárido. Não importa se passa um rio, dois outros rios, a região continua sendo semiárida. A mesma coisa ali no Oriente Médio. Não importa se tem o Rio Jordão, um outro rio aqui, um outro rio que corta ali. Continua sendo um deserto, é uma região árida, tá? Então tem pessoas aí que não têm noções nem de geografia para tentar defender o malabarismo. Pra vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, eu vou falar agora de João, tá? Quem puder já dar um like aí no vídeo, já sabe, né? Eu sei que é chato ter que pedir em todo o vídeo, mas já pause o vídeo, dá um like, que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance, tá? Então é muito útil para o canal quando as pessoas deem like. Lembrando que, só para lembrar, agora tem aquela opção de valeu aí também, se alguém quiser colaborar com algum Pix, R$1, R$2. Quem gostou do vídeo, fique à vontade, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar agora nesse vídeo aqui sobre a ressurreição de Jesus, tá? Olha que interessante. Segundo Marcos, que é o evangelho mais antigo, não tem ressurreição de Jesus, tá? Porque Marcos ele acaba abruptamente no versículo 8, no capítulo 16. Aqueles versículos do 9 até o 20 e pouco ali que é o final, aquilo é uma construção da igreja. Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso. Foi apresentado dois finais alternativos, dois finais curtos, dois finais longos. A igreja não aceitou nenhum deles, pegou lá e construiu um final baseado um pouco em Mateus e coisas da própria igreja. Então eles criaram um final de Marcos, tá? Não existe. Então se Marcos, que é o relato mais antigo, não fala da ressurreição, já é meio estranho. Porque ele termina justamente naquele versículo que Maria Madalena vê a tumba vazia e fica assustada. Não vai além disso, tá? Mateus e Lucas, eles tiram o final, mas são completamente diferentes a narrativa dos dois, tá? Eu já mostrei aqui que Mateus se inspirou até em Daniel, né, para poder criar aquela narrativa que tinha anjo, o anjo que desceu do céu, os homens que caíram como mortos, não sei o quê. E Lucas faz um outro relato também, bem diferente, fala que Jesus apareceu preso no caminho de Emaús. Agora, quais foram as fontes de Mateus e de Lucas, não sabemos. Mas o fato é que esses dois evangelhos, justamente nesse ponto, eles se contradizem em tudo. Qual que é a verdade? Qual que é o verdadeiro? O de Mateus ou de Lucas? Porque os sinóticos, pessoal, eles são chamados sinóticos justamente porque eles são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm capítulos inteiros que praticamente não muda nada, só muda o estilo de escrever. Mas é exatamente igualzinho, por isso são chamados de sinóticos. Mas quando chega na ressurreição, aliás, tanto no nascimento de Jesus, que eles diferem em tudo, de genealogia, forma, tudo, e também na ressurreição eles diferem completamente. Então pergunta, se foram testemunhas oculares, qual dos dois é verdade? Ah, Ronaldo, Mateus é verdade porque Mateus foi apóstolo e Lucas escreveu por conveniência, né? Ele foi reunindo fatos. Beleza, então a gente pode considerar Mateus. Agora, se Mateus então for um relato de verdade, então a gente vai ter alguns probleminhas quando chegar no Evangelho de João, tá? Vamos analisar aqui um ponto interessante. Aqui em João, no capítulo 21, ele usa um termo que ele também usa aqui no capítulo 20, quando Jesus aparece para Maria Madalena, tá? Eu estou pegando o 21 porque é mais fácil. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Então, o que João está dizendo é que Jesus se manifestou. Fique em mente aí o de Mateus, tá? Que é um argumento que as pessoas usam, que o de Mateus seria mais verdadeiro, porque Mateus teria sido um apóstolo, né? Vamos tomar como sim. E Lucas escreveu reunindo fatos. Então, vamos ter em mente isso. A Mateus a gente vai considerar, por enquanto, como um relato mais verdadeiro da ressurreição de Jesus, tá?
Vocês vão entender porque eu vou voltar nisso aí. Aqui João fala que Jesus se manifestou. Primeira pergunta, se Jesus foi ressuscitado em corpo, fisicamente, por que ele se manifestava? É estranho, né? A matéria pode se manifestar? Porque o certo era Jesus apareceu para eles, né? Veio andando, apareceu no meio do caminho. Mas segundo João, não. Segundo João, ele se manifestou. É esse verbo aqui, ó. Direito. Faneiro. Segundo o aparato crítico, pessoal, esse verbozinho grego aqui, faneiro, que as Bíblias traduzem como manifestar, na verdade é se tornar visível, aparecer, se tornar visível. Se tornar visível. Então, se Jesus se tornou visível diante deles, dá a entender que Jesus podia até estar por ali, mas de uma forma invisível. Aí eu pergunto, a carne, a matéria, ela pode ficar invisível? É uma pergunta honesta que eu faço. Porque se Deus ressuscitou Jesus e ele só aparece de vez em quando se manifestando, se tornando visível, a impressão que a gente tem é que a ressurreição de Jesus, ela coincide mais com aquilo que dizem os espíritas, que era só o espírito dele que se tornava visível e ele aparecia para as pessoas. Porque dentro de uma lógica de espiritismo, de quem acredita em espírito, isso faz sentido. Ah, Ronaldo, essa semana eu vi o espírito da minha avó que faleceu na minha casa. Por quê? Porque aquele espírito se tornou visível. Então isso é mais possível a um espírito do que a um corpo físico. Até porque, como eu já falei aqui várias vezes para vocês, não faz muito sentido uma ressurreição física. Porque se você ressuscitar alguém fisicamente, para essa pessoa ficar no céu e só aparecer algumas vezes, qual é o objetivo da ressurreição? Que nem eu falo brincando, imagina que eu falo para vocês que minha vizinha morreu ontem. Aí eu chego aqui e falo, pessoal, ela ressuscitou, pessoal. Aí vocês vêm aqui correndo para ver ela. Pô, Ronaldo, cadê sua vizinha? Ela ressuscitou, que legal. Eu falo, ela está lá no céu. Ela só aparece de vez em quando, assim, o espírito dela, e depois ela some. Então, como que... Para que Deus ia ter o trabalho de ressuscitar fisicamente um corpo de alguém, que já podia estar até em estado de putrefação, para essa pessoa ficar só no céu? Era mais fácil ir o espírito direto para o céu, até porque Paulo falou que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. Então, nesse ponto, a visão espírita tem um pouco mais de sentido. Quando a gente pega o verbo aqui, a gente analisa esse verbo aqui, paneiro, e se tornar visível seria mais possível se Jesus fosse apenas um espírito. Tanto que, segundo os evangelhos, agora isso nos três coincidem, Jesus aparece e desaparece periodicamente. Ele aparece, fala meia dúzia de palavras com os apóstolos e depois some. Segundo João, deixa eu ver o que diz aqui João. Aqui no capítulo 21 ele ainda come os peixes, né, com os apóstolos, assim como no evangelho de Lucas, ele come pães, né, ali no caminho de Emaús. Só que tem um problema. Primeiro, no evangelho de João, pessoal, todo teólogo que estuda muito a Bíblia, o exegeta, sabe? O evangelho de João, eles têm alguns versículos que são apenas para combater os docetas. O que eram os docetas? Docetas é uma seita que surge aproximadamente no segundo século, que era uma seita que acreditava que Jesus não tinha vindo na Terra com um corpo físico. Eles achavam que era apenas uma aparência, que Jesus era só um pneuma, um espírito. Ele tinha uma aparência de uma pessoa, mas ele não era uma pessoa, ele só tinha uma aparência humana. Então ele seria só um espírito, um pneuma. Então, para combater essa seita aqui dos docetas, em João, em todas as epístolas de João e no Evangelho, que é da mesma corrente de pensamento, a gente vê versículos que foram colocados ali propositalmente para combater essa seita. Que nem na epístola de João ele fala assim, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, fisicamente, esse é o anticristo. Ele está combatendo isso daqui, ó. Fica até uma pergunta no ar, por que tão perto dos acontecimentos da história dos evangelhos, no segundo século, não dá nem 100 anos depois, né? Por que tinham grupos que achavam que Jesus não tinha vindo fisicamente? Jesus não era tão famoso que ele tinha até que se esconder, às vezes na floresta, sozinho, de tão famoso que ele era? Por que tinham pessoas que achavam que ele era só um espírito? Curioso, né? Até aquele prólogo do Evangelho de João, quando fala assim, o verbo se fez carne, alguns acreditam, como a própria Bíblia de Jerusalém comenta, que aquilo ali, o verbo se fez carne, era para combater essa seita aqui, os docetas. Então, quando você vê ali em João, duas passagens,
Primeira de Tomé, que Tomé vai tocar nas chagas dele para ver se ele era realmente Deus. E essa outra passagem que ele vai comer peixe ali com Pedro. Pedro, inclusive, está pescando nu, né? Não sei porquê, não é comum se pescar pelado. É outra coisa que ninguém explica, mas enfim, essas duas passagens, elas foram colocadas ali só para combater os docetas. A de Tomé, ela também, ela até que ainda pode ter sido o original do autor do mesmo livro, mas essa do capítulo 21, que Jesus vai comer peixe com Pedro, todo mundo sabe que esse capítulo 21, ele é um adendo ao livro, porque, tipo um apêndice, porque o Evangelho de João, no capítulo 20, ele já termina a história. Olha aqui para vocês verem. Eu vou ler aqui o último capítulo 20, ó. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, aqui acabava o Evangelho. Aí esse capítulo 21, a Bíblia até coloca aqui, é um epílogo, um capítulo à parte. A gente não sabe nem se é do mesmo autor, pode ser alguém só da mesma corrente de pensamento, mas o fato é que o Evangelho de João tem esse adendo aí no final. Então a gente não pode tomar como base um adendo. Essa parte de que Jesus foi lá e comeu peixe com os apóstolos. E na parte de Tomé também a gente não pode tomar como base, né? Porque ali não fala que Tomé tocou nas chagas de Jesus. Jesus só mostra para ele fala, vem, olha, toca em minhas chagas. Mas não está escrito no texto que Tomé tocou. Então isso aí não vale. Ah, Ronaldo, mas Jesus comeu peixe e pão lá no caminho de Emaús, segundo Lucas. Isso já responde aquela pergunta do Didi. No céu não tem pão, porque Jesus desce da terra só para comer pão. Mas que nem eu falei para vocês, essas divergências de Mateus e Lucas, com certeza as pessoas vão optar por Mateus. Não é o que a gente falou aqui no começo do vídeo? Não, Amadinho, porque Mateus, porque Lucas não foi testemunho ocular, ele estava só reunindo fatos. E Mateus não tem nada disso, de Jesus comendo ali pão, essas coisas, ou se materializando. Deixa eu até achar aqui para mostrar para vocês o final de Mateus. Vai que tem algum versículozinho que respalde isso aí. Não, o Mateus fala até uma coisa interessante, ó, quando Jesus aparece para ele. Ó. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes disseminara. Segundo Lucas, foi no caminho de Emaús. Ao vê-lo, prostraram-se diante deles. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou, todo poder foi me dado no céu e da terra. Ide fazer discípulos, tal. Aí Mateus não tem nada disso, de Jesus se materializando, comendo carne, essas coisas. Ao contrário, fala que alguns duvidaram dele. Ó. Ah, foi Tomé, Amadinho. Não, Tomé duvidou de Jesus porque ele não viu. Agora, esses apóstolos aqui, ó, dos 11 apóstolos, que Judas já tinha de se matar, os 11 duvidaram de Jesus vendo Jesus. Não é estranho? Por que alguns apóstolos, mesmo vendo Jesus ali ressuscitado, por que eles duvidaram de Jesus? Meio estranho, né? Então, pessoal, se a gente for deduzir então para que Jesus seria só um espírito que se tornou visível e apareceu poucas vezes para os apóstolos, desconsiderando ali a passagem de Lucas, porque ele não foi testemunho ocular, e desconsiderando ali de João, que ele é um adendo, nós vamos ter alguns probleminhas aqui, pessoal. Porque em Deuteronômio 18:11 diz o seguinte, vamos ler aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, etc. Versículo 11. Ou que pratique encantamentos, que invoque, que interrogue espíritos ou adivinho, ou ainda que consulte os mortos. Então, na lei de Israel, era proibido você consultar os mortos, pessoas que já morreram. Claro que seria uma prática mais de necromancia, né? As pessoas iam lá nos túmulos fazer perguntas para os mortos. Mas o fato é que Deus proíbe essa comunicação entre vivos e mortos. Segundo a Bíblia. Como nós sabemos? Por causa só desse versículo de Deuteronômio? Não. Segundo a Bíblia, em 1 Samuel 28:13, nós temos uma passagem parecida. Ok, em 1 Samuel 28:13, Samuel consulta lá a mulher necromante. Ela fala, eu vejo um Elohim que sobe da terra. Aí ele pergunta qual é a aparência dela, ele fala, é um velho que está subindo, veste o manto. Aí Saul viu que era Samuel, inclinou-se com o rosto no chão e prostrou-se, parecido com Jesus ali no Novo Testamento. O verbo ali adorar, que a Bíblia traduz, geralmente é se prostrar, é um sinal de reverência, tá? Samuel disse a Saul, por que perturbas o meu descanso, evocando-me? Aí Saul responde, eu estou em grande angústia, os filisteus guerreiam contra mim.
Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então eu vim te chamar para que me digas o que eu tenho que fazer. Aí respondeu Samuel: por que me consultas se Deus se afastou de você e se tornou o teu adversário? Deus fez por outro, como te havia dito, por meu intermédio, tirou das tuas mãos a realeza e entregou a Davi. Porque não obedeceste à voz de Deus e não escutaste o ardor da sua ira contra Amaleque. Foi por isso que Deus te tratou hoje assim. Como consequência, Deus entregará juntamente contigo o teu povo Israel na mão dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. Deus o entregará nas tuas mãos. Então o que o profeta fala para ele? Que amanhã ele e os filhos dele morreriam, seriam mortos pelos filisteus. Então mesmo depois de morto, o espírito de Samuel conseguiu transmitir uma palavra, uma profecia, segundo o texto. Isso explicaria o porquê que Jesus, quando ele aparece eventualmente para os seus apóstolos, mesmo depois de morto, ele traz uma palavra ou outra. Ensinou-lhes o que dizia as Escrituras, não sei o quê, e de pregar em meu nome, etc. E tal. Isso é possível, segundo a Bíblia. Lembrando que eu não estou falando de crença, para quem crê em espírito, essas coisas, é independente disso, estou falando do que está escrito. É possível, segundo a Bíblia? É. Samuel fez isso. O espírito de Samuel foi lá e transmitiu uma profecia para Saul: amanhã você será entregue na mão dos filisteus. Agora, era permitido a Saul fazer isso? Não. Tanto que o livro de Crônicas 10:13 tem uma variação textual, tá, pessoal? Primeiro Crônicas 10:13 diz assim, ó. Deixa eu ver como que a Bíblia de Jerusalém traduz. Saul pereceu por ter se mostrado infiel para com Deus. Não seguia a palavra de Deus e, além disso, interrogara e consultara um espectro. Aqui tem uma variação, algumas Bíblias traduzem que ele consultou uma necromante. Mas aqui na Bíblia de Jerusalém ele fala que ele consultou um espectro. O que é um espectro? É um espírito. Um fantasma, alguém que já morreu aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Consultara um espectro. Estão vendo? Então por isso que Saul morreu, porque foi o pecado dele foi ter consultado a necromante. Isso aqui era proibido por Deus ali, que nem nós vimos em Deuteronômio 18:11. Não, 28:13, perdão. Então o que acontece? Então se aqui, tomando essa possibilidade de que Jesus não tenha ressuscitado fisicamente, mas aqui tenha sido só o espírito dele que aparecia eventualmente para as pessoas, então, tecnicamente, ele levou todos os apóstolos dele a cometerem um pecado. Porque eles estavam consultando um espectro, que nem o rei Saul, consultando alguém que já tinha morrido. Mas ele transmitiu palavra, ele ainda falou algumas coisas importantes para eles. Samuel também. E Samuel já tinha morrido. Agora, se Jesus ressuscitou fisicamente, como a maioria acredita, o lógico não seria ele morrer de velhice, ficar aqui fisicamente até ele ter uma morte? Vamos pegar um exemplo na Bíblia, Lázaro. Segundo a Bíblia, Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Lázaro subiu para o céu ou ficou só fazendo pequenas aparições? Não, Lázaro estava lá, até jantando com Maria e Marta, com Jesus, que nós vimos lá naquele capítulo de João 12. E os judeus conspiraram até para matar ele de novo, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele ia viver até a velhice ou até morrer de alguma doença ou alguma outra coisa. Por que Jesus, quando ele ressuscita, ele só faz pequenas aparições e depois some? E depois não aparece mais? Meio curioso isso, né? Ele só aparece às vezes com os apóstolos aqui, com outros apóstolos ali, atravessa uma parede, né? Que segundo João os apóstolos estavam fechados, ele atravessou as paredes, e depois ele não é mais visto por ninguém. Isso é uma ressurreição? Ou será que era só uma aparição de alguém que tinha morrido e os apóstolos estavam vendo só uma aparição dele? Então eu vou deixar aí para a reflexão de vocês, tá? Para vocês analisarem e tirarem suas conclusões. Mas o mais provável para mim é isso, é que, de acordo com a visão espírita, ele seria só uma aparição do Espírito de Jesus. Faria mais sentido dentro da lógica e até mesmo dentro desse termo. E para finalizar, eu vou citar um versículo que eu vou abordar no próximo vídeo, mas que tem a ver com esse, tá? Marcos 14:27, onde Jesus fala assim: pouco antes de ser preso, Jesus disse-lhes: todos vos escandalizareis,
Porque está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então o que Jesus está dizendo aqui para eles? Que eles iam ficar escandalizados. Só que aí tem um probleminha nessa palavra escandalizado, tá, pessoal? Porque o próprio Jesus disse em outros momentos, mas eu vou falar no outro vídeo, tá? Porque senão vai ficar meio confuso esse, que há de quem se escandalizasse nele. Porque a palavra escândalo em grego, ela tem o sentido de fazer tropeçar, uma armadilha, de cair no erro. E é engraçado que Jesus, sabendo que ele ia ser preso e morto, ele fala que os apóstolos iam se escandalizar nele. Mas eu vou falar no próximo vídeo, tá? Eu só queria abordar essa questão aqui, ó. Por que Jesus, se ele ressuscitou fisicamente, ele só se torna visível? A matéria pode ficar invisível, como um passe de mágica? Ele usava uma capa de invisibilidade? Porque isso aqui só seria possível se ele fosse um espírito. Como alguns grupos, inclusive, acreditavam lá no segundo século, que ele era todo espírito, em vida e morte. E tudo aquilo que Jesus faz quando ele aparece esporadicamente não é muito diferente aqui da passagem de Samuel, não. Onde ele aparece, fala algumas coisas. Samuel chega a profetizar para o rei Saul, mas só que isso seria proibido segundo Deuteronômio 28:13. E aí, como é que fica? Tire aí suas conclusões. Pessoal, é chato estar pedindo em todo vídeo, mas tem que estar sempre lembrando, dê um like aí no vídeo, tá? Finalmente um vídeo meu passou de 600 likes, tá? Isso é bom, ajuda a aumentar a atividade, alcance, engajamento. Comente aí o que vocês acharam, tá? Sobre essa análisezinha aqui, sobre a visão espírita. Vocês acham que faz sentido ou não? Então comente aí o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.